Será que o nosso estado emocional afeta o resultado? Será que o nosso estado emocional, se eu me sinto insegura, se eu me sinto tímida, se eu me sinto. Minha autoestima está baixa, será que isso afeta o resultado da minha empresa? Mesmo que vocês vão dizer assim, não, Ju, mas eu sou a dona, eu nem atendo, ou eu nem tenho contato com o cliente, isso não vai acontecer comigo. E outra coisa, assim, isso daí foi um caso em vários, nem é sempre assim. Será que o meu estado emocional não afeta, se eu não atendo diretamente um cliente, será que não afeta o meu colaborador? Ou, se de fato eu atendo o cliente, não tenho loja, eu presto serviço, por mais que eu tente disfarçar a minha emoção, será que o sintoma, vamos dizer assim, o jeito que essa emoção pode estar deixando de ser apresentada, será que o jeito que ela aparece não vai mostrar como eu estou fragilizada para o meu cliente? Porque quando eu escondo uma emoção, normalmente, mesmo escondida, tende a eu estar mais quieta, ou de repente mais prostrada, talvez mais ansiosa, quem sabe com menos paciência. Enfim, vai depender de como que eu lido com aquela emoção específica que eu estou sentindo, né? Mas, com certeza, mesmo que eu esteja disfarçando e quietinha, com certeza, quando eu me coloco frente ao outro e falo, o outro percebe. Quer ver na prática? Sabe quando a gente senta para conversar com alguém e a gente sai da conversa e diz assim, meu Deus, parece que eu tô pesando 20 quilos a mais. Ou assim, sai cansada. Muitas vezes, eu termino um atendimento e eu saio bocejando, me arrastando. Né? A gente pensa, meu Deus, como que uma pessoa tava pesada assim, né? Sim, eu sinto que o outro tá pesado. Será que quando, mesmo eu disfarçando, falo com o outro, será que o outro não percebe que eu não tô bem? O que vocês acham? Provavelmente ele percebe, né? Ele vai perceber pelo meu tom de voz, ele vai perceber pela minha impaciência, ele vai perceber pela minha ansiedade, porque tem gente que fica falando balançando a perna, fica mexendo na caneta, fica estalando os dedos, enfim, né? Tem várias formas que a gente percebe que o outro não tá tranquilo. E isso vai afetar como que o outro vai agir comigo, tá? Não sei, vai afetar? O que vocês acham, né? O que normalmente eu percebo, né? Claro que nós mulheres, a gente tem um pouco mais de facilidade para expor o que a gente sente. Mas, de forma geral, a gente sente e guarda. Pelo menos no ambiente de trabalho. A gente tem uma tendência a achar que a gente não pode falar. Que a gente não pode expressar como a gente está se sentindo. Porque se eu expresso, eu sou fraca. Eu sou fraca por falar o que eu estou sentindo e eu sou fraca por sentir o que eu estou sentindo. Como se fosse só eu que sentisse no mundo, né? As outras pessoas também se sentem, mas acho que não. Quer ver uma emoção bem comum, assim, bem comum que todo mundo sente, mas nossa, não tá abusando, a gente não pode falar sobre. A tal da inveja. Eu vejo uma pessoa que, sei lá, foi valorizada ou enfim, ganhou algo que eu gostaria de ter ganhado, qualquer coisa assim. A gente sente inveja e é natural, faz parte da nossa vida. A questão, né, problemática da inveja não é o que a gente sente na hora, mas é o que a gente faz com isso. E se eu me sinto assim e eu não falo nada sobre, fico quieta, eu vou ter uma tendência a ficar mais amarga, eu vou ter uma tendência a achar que eu sou injustiçada, eu vou começar a mostrar isso para os outros o tempo inteiro que eu tenho que ser valorizada. Então a nossa emoção ela transparece o tempo inteiro. E se eu não tiver uma noção de como isso vai ser colocado, pode ser que isso me atrapalhe, inclusive no ambiente profissional. Falando, então, sobre o quanto o nosso estado emocional afeta o nosso desempenho e, consequentemente, vai afetar o resultado da nossa empresa, como que a gente muda, né? Como que a gente vai fazer essa mudança? Porque eu não posso virar uma chavezinha e me tornar um robô, né? Essa opção não existe, apesar da gente, às vezes, tentar. Vou dar 3 dicas, que são bem importantes para a gente fazer isso. Primeira coisa, a gente tem que não tentar disfarçar as emoções negativas, não vou falar das negativas, porque as positivas normalmente a gente se permite, né? A gente sente, fica tranquila. Pelo contrário, né? Quando a gente sente uma emoção positiva, normalmente a gente quer mostrar para todo mundo, quer deixar claro o que a gente está fazendo, está sentindo, quer compartilhar, mas negativa a gente quer esconder. Então, o primeiro ponto que a gente tem que prestar atenção é não esconder, tá? Então, principalmente da gente. A gente não pode tentar disfarçar, a gente precisa entender o que está por ali, o que está por trás. E aí, se a gente entende, a gente consegue se acolher. Eu não sei quem viu a minha live, acho que foi a última live, não tenho certeza.
que eu falei de um dia que eu tava me sentindo muito mal, assim, eu tava sentindo muita falta da minha mãe, e eu quando eu tava me sentindo ameaçada por estar sozinha, assim, sem ter uma pessoa que me protegesse, né? Os sintomas desse mal-estar eu já tava percebendo, eu tava mais quieta, eu tava mais sem paciência, e essa é a Liz falando no fundo. Então, eu estava mais sem paciência, mas eu não tinha conseguido ter clareza exatamente do que eu estava sentindo. E aí eu tirei um tempo e consegui me conectar para conseguir entender isso e me acolher. Eu precisava, naquele momento, me acolher. Então, eu precisava entender que eu estava lidando com algo que para mim estava me assustando demais. E talvez eu precisasse pegar mais leve, porque senão talvez, de fato, eu fosse ter uma crise de ansiedade. Algo logo ali na frente ia me afetar muito se eu não tivesse um cuidado. Então, assim, se tu não consegue te perceber, que às vezes é difícil, presta atenção nos feedbacks, porque é muito comum. A gente chega no lugar e as pessoas dizem, ué, o que tu tem? É normal as pessoas chegarem assim, muito rapidamente elas captam, né? A gente sente quando o outro não tá legal. Aí a gente tende a dizer, não, nada, não tenho nada. Se o outro falou alguma coisa, ele viu, tá? Então, eu pararia para prestar atenção. Será que não tem nada mesmo? Um segundo ponto importante também, não se cobre. Não se cobre. Se não tá legal, não fica se cobrando para fazer o impossível. Naquele momento, por exemplo, naquele momento que eu não estava bem, eu estava me sentindo super desamparada. Eu sabia que era um momento que ia passar. Eu não ia ficar daquele jeito para sempre. Então, naquela situação, eu sabia que eu estava saindo da minha zona de conforto por questões profissionais, que estavam me desafiando demais. Eu estava apavorada de medo, emocionalmente falando. Eu estava, assim, muito assustada, como uma criança pequenininha assustada, pedindo colo. E eu sabia que eu tinha que pegar mais leve, então eu não podia me cobrar, não, porque tu é fraca, não, porque tu tem que fazer, não, porque os outros estão fazendo, que nem aquelas frases que a gente ouve, né? Ah, estude e trabalhe enquanto os outros dormem. Não, relaxa, dorme, se acolhe, né? Porque senão a gente quebra, né? A gente vai tentar ser durona o tempo inteiro, uma hora a gente vai quebrar. E muita gente adoece, né? Principalmente em questões profissionais. Então, tem os burnouts da vida, pessoas que acabam se afastando por fibromialgia, que é uma doença autoimune, que é provocada muitas vezes por questões emocionais, a própria depressão e outros transtornos. Então, assim, a gente tem que se acolher, né? Não dá pra gente se exigir, não pode sentir isso, tu tem que ser mais. Ou, pode parecer que não, mas eu sou uma pessoa bem tímida. Num grupo de pessoas, eu sou a pessoa que vou ficar no cantinho, quietinha, e eu vou aos poucos chegando nos outros. Hoje, eu não me cobro mais de chegar num grupo e ter que sair falando com todo mundo. Eu não fico tentando mostrar minha performance. Eu fico quietinha no meu cantinho. Quando eu me sentir mais segura, eu vou. E é assim, e eu respeito. O mais legal é que eu faço isso com minha filha. Quando eu chego num lugar, dá oi pra tia. Não quero dar. Tudo bem, então não dá. Quando tu quiser, tu vai lá e dá. A gente não pode forçar, senão a gente já começa desde cedo. Até que assim, passa por cima da tua timidez, passa por cima da tua insegurança para não parecer mal educado, vai lá. Então, assim, se acolha, tá? A gente tem que entender qual é o nosso limite, para a gente não passar do limite, porque senão a gente adoece, tá? Isso de fato acontece, assim. Então a gente tem que fazer o que é possível naquele momento. Então, no primeiro momento, a gente precisa entender o que a gente está sentindo, e no segundo momento, fazer o que é possível. Não passar do nosso limite, tá? Então, por exemplo, no caso da timidez ali, na questão das vendas, principalmente se eu, no momento, não tô legal, ou de fato eu sou uma pessoa mais tímida, eu não tenho que tentar ser uma vendedora da Polishop. Não preciso, eu posso achar uma outra maneira de conseguir vender, tá? Usando o teu jeito. E o terceiro, aí isso eu falo muito para as gurias lá na pastelaria. Sejam estratégicas. Entrem no jogo para ganhar, tá? Tá, Ju, mas tu tá falando de emoção, agora tá falando de estratégia, tu tá falando de jogo, né? Mesmo quando eu falo de emoção, quem domina a arte das emoções sai na frente. Quer ver um exemplo besta, assim, mas né, é fato. Num jogo, o jogo final lá da Copa do Mundo, pensem na pressão que esses jogadores sentem. Se eles conseguem lidar com a pressão, como que se lida com a pressão? Justamente entendendo os seus limites, entendendo onde mais pega, para eles não tentarem passar por cima do mal-estar. Eles precisam entender o mal-estar e fazer o que é possível dentro do mal-estar. E normalmente quando a gente faz o que é possível dentro daquele nervosismo, ou dentro daquela pressão, a gente se sai melhor do que se a gente estivesse forçando fazer algo. Tá? O resultado costuma ser melhor. Eu falo muito para as gurias da pastelaria. Quando alguém não tá bem, a gente tem o atendimento e tem a parte também de trás que fica dando suporte ali, fritando, repondo, vitrine, né? Porque pastel por quilo, então tu vai montando a vitrine e vai esvaziando. Quando alguém não tá bem,
veio de casa, não tá legal, não tentem ser o robô, não virem a chavezinha e finjam ser uma pessoa diferente. Cheguem aqui, falem o que está acontecendo, peçam um abraço, peçam para ser acolhidas e troquem de lugar com algum colega. Tipo, cheguem lá só, hoje eu não tô legal, não consigo atender, posso ficar mais aqui atrás? Se eu falar lá na frente com, sei lá, com os clientes, eu vou começar a chorar. Então, deixa eu ficar mais aqui atrás? Show. Se façam isso, faz bem para a nossa saúde mental, a gente não passar do limite, né? E é importante ter essa percepção do quanto eu dou conta disso hoje, amanhã eu dou conta de outra coisa, e aí a gente não se cobra e preserva realmente a saúde mental. Amanhã a gente vai estar melhor. E a gente vai caminhando conforme a gente vai tendo condições. Não dá para forçar, tá? Então eu sempre falo para elas assim: sejam estrategistas, vocês precisam entender qual é o limite de vocês e se coloquem na posição que o limite permite ficar. Então, por exemplo, ontem a gente fez uma reunião e a gente vende pastel a quilo, né? Então o cliente chega na pastelaria para comprar pastel e não tem pastel. Porque a gente não tem pastel pronto, não existe pastel de pizza. Tu chega lá e tu monta a tua pizza, entre aspas, como tu quer. O teu pastel de pizza pode ter milho, pode não ter milho. Então, o que acontece? É importante que a gente entenda que quando o cliente chega, ele tem que ser acolhido. Porque senão ele fica confuso, ele vai embora. Ele chega ali, não tem pastel, e ele quer comer pastel, ele não tá entendendo nada. E é difícil esse primeiro atendimento. E aí, o que essa menina tá falando? Eu sou tímida, mas eu vou me esforçar mais. Aí eu falei assim, calma, respira, não tenta te esforçar mais para dar conta de uma situação difícil. Faz diferente. Ela assim como? Ela pensou um pouco, ela disse, eu posso chamar a outra, que é a Caixa, que ela já é mais despachada e fala e brinca com o cliente, tem mais desenvoltura. Eu disse, ótimo, acabou de resolver um problema. Ela atende, mas os clientes mais complicados de levar, ela vai chamar a Caixa. Isso é ser estrategista. Isso é saber lidar com as emoções.